Fico feliz de revê-los. É para mim sempre um prazer. Não tem palavras para descrever a minha alegria de estar com vocês. É sempre muito bom. Gosto de olhar o rosto de cada um de vocês e perceber que vocês estão bem, que vocês estão seguindo Jesus, né? Que estão cercados de bênçãos, que estão abençoados. Essa é a palavra. Estou certo? Tem alguém que não está abençoado aí? Não, né? Todo mundo está abençoado. O amaldiçoado não vai levantar a mão de jeito nenhum, né? Não vai ter a coragem de dizer, eu estou amaldiçoado. Mas não, todos são abençoados, todos estão servindo a Cristo. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Hoje à noite eu vou direto ao assunto. Não é porque tem festa depois, não. É que eu normalmente falo de um versículo. E hoje eu quero falar de 3 capítulos. Vocês já imaginaram, né? Se um versículo a gente vai até perto das 10, 3 capítulos da Bíblia vão amanhecer aqui, Rosete. Entende? Não, eu na verdade fiz um resumo de tudo, e não sei se esse grau, esse é o sexto grau da consciência crística, e ele tem como tema: o bem e o mal estão dentro, cuide-se. Essa é a temática de hoje. Então, na consciência crística, ou seja, aquilo que Cristo iluminou nós, para que a nossa consciência trabalhe segundo a sua consciência, para que a nossa mente seja semelhante à sua mente, nós precisamos nos aprofundar no primeiro sermão de Jesus, o sermão público, o maior de todos os sermões dele, no início do seu ministério, conhecido como o Sermão da Montanha. Este sermão da montanha, esse ensino de Jesus, ele inclusive deu esse ensino assentado numa pedra lá no alto do monte. Mateus capítulo 5, versículos 1, 2, você vai chegar ali e logo perceber que foi isso que aconteceu. Ele sobe o monte, o povo, a multidão se reúne e ele se assenta numa pedra. E diz o Mateus que, abrindo a sua boca, começou a ensinar. Então é um sermão que vai ocupar todo o capítulo de número 5, o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7 de Mateus. Só que eu fui buscar, não sou especialista em resumo. Essa é uma deficiência minha. Eu quero explicar tão bem explicado que às vezes me alongo. E muita gente já fez, muitos pedagogos já conversaram comigo e disseram: Adilson, resume. E eu digo, eu tento, porque eles acham que eu não quero resumir. Mas não é, é uma habilidade que o Criador não me deu. Ele me deu a habilidade de esticar a coisa. Entendeu? Eu consigo multiplicar pães e peixes. Eu consigo multiplicar cachorro quente, tá? E outras coisas. Mas eu não consegui, o Senhor não me deu a habilidade de resumir. Mas eu tento, eu sou persistente. Até porque a Escritura diz que é para a gente ser perseverante naquilo que a gente busca, né? Então eu procurei fazer um resumo aqui. E resumindo os 3 capítulos, mas ele é de tamanha importância, os ensinos de Jesus aqui, que resumindo os 3 capítulos, deu 3 folhas. Ou seja, ficou igualzinho na Bíblia. É isso aí. Eu consegui diminuir, eu consegui. Deve ter agora uns 30.
Entendeu? Então, mas o importante aqui é o que surge de dentro desses capítulos. Então, primeira coisa, fica muito claro no ensino de Jesus que o mal e o bem está dentro de nós. Em outro texto, que não é o Sermão da Montanha, Jesus diz que toda coisa ruim, a guerra, os adultérios, os roubos, e tudo que você pensar de ruim, nasce no coração do ser humano. Antigamente, lá nos primórdios das pesquisas, falava-se coração aqui, né? Eu sinto aqui. Eu recebi algo aqui. Não é aqui, é aqui. Tá? Então, o coração está aqui. Quando a Bíblia trata de coração, não está tratando desse aqui. Esse aqui bombeia o sangue. E esse aqui, desse aqui, procedem as saídas da vida. Daqui é que vem os planos, os projetos, as ideias e as intenções e motivações surgem daqui. Por isso, a Escritura diz que tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração. Vigia o teu coração. Porque é daí de dentro que surge o bem e o mal. A serpente, a imaginação, a serpente desenhada, um retrato falado, lá no Gênesis, ela trabalha aqui. E ela serpenteia entre o mal e o bem que há em cada um de nós. Até Jesus teve que lidar com o mal nele. Quando a Escritura trata da provação no deserto, a tentação no deserto, ele foi para o deserto e lá ele foi tentado. Na mística religiosa apareceu um ser lá e tal, né? Assiste aí a Record que você vai ver o coisa ruim aparecendo lá. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu sei que isso choca alguns que estão me ouvindo, principalmente aqueles que estão em casa e que não estão desmistificados. Nós aqui já trabalhamos a desmistificação e a maioria que está aqui já passou por essa lição onde desmistificamos o encardido. E a partir desse momento entenda que esse serpentear entre a imaginação que serpenteia entre o bem e o mal está aqui dentro, jardim do Éden, a nossa alma. A árvore do bem e do mal, que tem duas copas e aparece lá no jardim, e que produz o fruto da ciência do bem e do mal, lá no Gênesis, essa árvore está aqui. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo do seu cérebro. E é daqui que vem então o bem e o mal. E é daí que você vai se alimentar dessa ciência de bem e mal. Então, por isso eu coloquei a temática: o bem e o mal estão dentro, vírgula. Cuide-se. Porque a escolha de fazer o bem ou de fazer o mal é nossa. E não tem essa de vir com história depois do sujeito escolhe o mal, porque ele ou não se controla, é violento, é iracundo, né? E a Bíblia tem bastante lições a respeito disso. Inclusive ela diz que irai-vos, mas não pequeis, dei lugar à ira. Ou seja, quando estiver irado, deixa a ira passar, não segura a ira, não amarra a ira, não trave a ira, deixa a ira passar. Por isso ele dá lugar à ira. Ela vem e você e foi embora a medida. Depois dela ir embora, você age, vai agir. Se você agir com ira, você vai ser injusto, porque está escrito: na ira do homem não opera a justiça de Deus. O ser humano irado faz tudo errado. Faz tudo errado. Não tem um ser humano que irado faz as coisas certas. Não, tem que deixar passar a ira, para depois
tomar atitudes. Você está entendendo? Então, por isso, cuide-se. Cuide de você, cuide do seu eu interior. Não tem aquela história, estou com os nervos à flor da pele. Sabe como é que se acaba com os nervos à flor da pele? Só, meus nervos estão saltando aqui. Estou irritado, estou nervoso, meu Deus, sabe como é que se acaba com ele? Saindo da flor da pele, entrando para as profundezas da alma e se analisando, refletindo a respeito de si mesmo, meditando, orando, falando com o Criador e pedindo luz, porque esse nervo, a flor da pele, normalmente nos transporta para a escuridão. Ele nos deixa em treva. Ora, entre, vá para dentro e cuide do seu interior, porque não tem nenhum problema destrutivo para ti que seja exterior. Todos os problemas que nos destroem são dentro, é os que nos atingem lá dentro. Esse é o que nos destrói. Você pode pensar assim, mas irmão Adilson, para aí, se alguém me der um tiro eu morro. Morre? O seu corpo pode tombar, e você? Você não crê no outro lado, não? Pois eu creio. Eu não só creio, como eu tenho experiências que já me botaram lá no lado de lá. Quando eu falo aqui que não tenho nenhum medo de ir, eu tive experiências. E eu não sou o único. O irmão Adilson ora muito, o irmão Adilson é muito santo. Sou nada. Pergunta para Gui. Entendeu? Sou igualzinho você. Mas tem muitos testemunhos de EQM ou de experiências de quase morte, em que as pessoas contam como foi estar fora do corpo, como foi ver o corpo do lado de fora e olhar para ele ali, e a consciência de que o eu sou, aquilo que eu sou de verdade, que Jesus usou várias vezes, entendeu? É muito superior e para além de toda essa matéria aqui, que vai para o pó, quer você goste, quer você não goste. Um dia vai virar pó. Mas o que tem lá dentro, esse aí não. Essa é uma experiência extraordinária. E aí é que está a questão. Quando eu digo o mal e o bem estão dentro, é que o que está aí dentro ou é bem ou é mal. E todo aquele que aí dentro é mal será destruído, segundo as palavras de Jesus. Será aniquilado. Vai se acabar como o corpo. Aí, irmão, disse, o inferno é justamente. O inferno é um aniquilamento, mas eu não vou entrar aqui, não é o meu propósito falar nessa noite dessa área. Entendeu? Mas todo aquele que é do bem, mas não é só é do bem, porque ser do bem é ser de Deus, ser do bem é ser da luz, ser do bem é ser sábio, ser do bem é ser tudo que Deus é. Mas é aquele que é bem em si mesmo, lá dentro de si é bondade, é misericórdia, grau número 5. Entendeu? Aquele que dentro de si se exercita na compaixão, na piedade. Esse é do bem, e ele é bem. Esse aí viverá para todo sempre. Para estes está reservado a vida eterna, segundo o ensino de Jesus. Ok, irmãos? Mas vamos então ao Sermão da Montanha. Jesus divide o Sermão da Montanha, a meu ver, em 4 partes distintas. Eu tive que anotar aqui para não esquecer. Primeiro, ele fala do ser, da motivação, da intenção e dos desejos. No Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7,
Todos vocês devem ler esses 3 capítulos em casa, ler e meditar, fazer uma tabela de meditação. Ele é o resumo de todo o Novo Testamento. O Sermão da Montanha é o resumo de todo o Novo Testamento. Ele pode ser considerado também como o código de ética do reino de Deus. Aprender o Sermão da Montanha é aprender o suficiente para ter de Deus, em sua prática, toda a recompensa para a vida eterna. Essa é a grande realidade. Então leia, é importante ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é tão importante que Gandhi, o grande herói da Índia, ele foi estudar na Inglaterra e estudou em colégios em que tinha muitos missionários. E os missionários queriam muito evangelizar Gandhi. E Gandhi aprendeu muito de Jesus. Ele só não quis ser da religião evangélica. Ele não quis. Ele disse: olha, eu amo o Cristo dos cristãos, mas abomino a religião deles. Essas são palavras de Gandhi. Amo o Cristo dos cristãos, mas abomino a religião cristã. Abomino. Gandhi disse que o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, se queimasse todos os códigos civis e toda a Constituição do planeta Terra, mas conseguissem preservar os 3 capítulos, ou seja, o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, a humanidade tinha um código ético pelo qual viver. Era suficiente, a obediência ao Sermão da Montanha é suficiente para uma pessoa não precisar mais de lei nenhuma. Quem por esse discurso de Cristo viver, será bem-sucedido. Bom, primeiro Jesus trata, no capítulo 5, versículos 1 até o 12, ele trata do ser. Ele trata de como é ser um abençoado, ou, na expressão da maioria das Bíblias, um bem-aventurado. A palavra grega que foi traduzida para bem-aventurado, ela é uma palavra que pode ser traduzida também por abençoado. Aliás, é mais cabível a palavra abençoado do que a palavra bem-aventurado. Explico. Porque abençoado você pode ser o tempo todo. Ok? Mesmo quando está passando por dificuldade. Mesmo quando você enfrenta alguma escassez, ou no meio de uma guerra. Por exemplo, os ucranianos agora estão lá em meio à grande tribulação, e eles podem estar no meio daquilo ali e abençoados. Abençoados. Contudo, muito felizes já não é uma coisa que é constante. Tem momentos que você se entristece. Jesus se entristeceu. Ele disse aos seus discípulos, quando estava perto no fim do seu ministério, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mas em nenhum momento ele deixou de ser um abençoado. Você pode ser um abençoado que esteja triste, pelo que está passando, pelo que está enfrentando, pelas situações, pelas circunstâncias. Você pode se entristecer. Aliás, um escritor disse: a felicidade, ela é momentânea. Há momentos felizes e há momentos tristes. O Salomão já falou dessa dualidade que está lá no livro do Eclesiastes, que tem tempo de sorrir e tempo de chorar. Tem tempo de ajuntar e tempo de espalhar, e assim sucessivamente. A vida é dual, tem altos e baixos, tem momentos maravilhosos e momentos que a gente gostaria que não existisse, né? Quando você lê a história do livro de Jó, a psicologia, eu gosto de falar, a psicologia de Jó,
esse compêndio psicológico, ele desejou, nessa psicologia, desejou apagar do calendário o dia do seu nascimento. Tal era o seu sofrimento dentro da história, que ele se era melhor não existir. E quantos de nós já teve momentos que disse, puxa, que bom se eu não existisse. Até porque é um escapismo. Se eu não existisse, eu não estaria passando por isso. Se eu não existisse, eu não estaria enfrentando isso. É óbvio que esse é o discurso de um coração que está em treva. As trevas oriundas do sofrimento, da angústia, da tristeza. Obviamente, quando tudo passa e a gente olha e vê as coisas se refazendo, surge, né, a regeneração de tudo. Então a gente se alegra e vê quanta bobagem disse nos dias de tribulação. É nas horas de alegria que a gente acaba olhando para trás e rindo até mesmo daquilo que a gente imaginava que iria nos matar. A gente sorri dos próprios sofrimentos quando o futuro chega e a gente já superou todos eles. Então eles passam a ser nada. Eu, de vez em quando, vem um irmão, uma irmã, pedir ajuda e começa a contar a sua história. E eu tenho que me controlar. Eu ouço com amor, mas me controlando. Porque eu já passei tanta coisa que muito do que as pessoas me dizem, isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha. Imagina um homem que perdeu o braço ouvindo o outro que cortou o dedo. Imagina o homem sem braço ouvindo a pessoa que hoje foi cortar tomate, deu um cortezinho no dedo. E aí chega para ele e diz, olha aqui meu amigo, que sofrimento. Dei um talho no dedo hoje. Entende? O homem sem braço olha para ele, vira com o bracinho assim, ó. Tenta fazer ele imaginar e tudo. Imagina eu, que nem dedo tenho mais. Mas é assim mesmo o ser humano. A dor de hoje parece maior do que todas as dores que a gente já passou na vida. Alguém perguntou para mim, qual a maior dor, irmão Adilson? Alguém disse que é a de parto, e outro disse que é a do rim. E aí eu disse, porque vocês nunca tiveram rompimento de pleura. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Eu disse, mas a maior dor é aquela que eu sinto agora. Aquela que está naquele momento. Então chega para alguém com dor de dente nesse momento. E a pior dor do mundo é aquela. Mas aí você encontrou outro com dor no ouvido. E a pior dor é a dele. Então, a gente sente as dores do momento. E quando elas passam, a gente conta a história delas. E às vezes faz até piada com as dores que já passaram. Não é assim mesmo? É assim que funciona. Ora, Jesus, ele olha para o ser e ele diz que é abençoado o ser que é. Primeiro, o ser que tem um coração de pobre. Ou, bem-aventurados os pobres no espírito. Você vai ler aí de espírito, mas não faz jus ao contexto. Porque é bem-aventurados os pobres no espírito. Aqueles que se empobrecem, se humilham no seu espírito. Entendeu? Por que não pobre de espírito? Ora, a Bíblia diz que sobre Jesus repousou os 7 Espíritos de Deus. Pobreza pressupõe escassez. Se é pobre, é porque não tem. Jesus, sobre ele veio os 7 Espíritos de Deus. Ou a plenitude do divino. Como é que ele era pobre de espírito? Ele não era pobre de espírito. Nunca o foi. Ele era pobre no espírito. Ele se fez humilde. Ele se humilhou. Ele abriu mão da sua posição. Ele abriu mão de seus poderes. Não usou poderes para com ele, até quando foi tentado no deserto, pela sua própria imaginação. Ele está com fome, pois estava jejuando, e vem na sua cabeça, tem poder. Por que não transforma
as pedras em pães. Ah, mas foi o diabo, irmãos, que falou aquilo. Foi mesmo. O diabo do pensamento que tinha em Jesus. Entendeu? Mas ele resistiu isso e não usou o poder para satisfazer a si mesmo. Não usou o poder que Deus lhe deu para ser o bambambam do templo. O transporte ao pináculo do templo é ser o sumo sacerdote. Reiniciar uma geração sacerdotal que não fosse de Levi, que fosse da tribo de Judá. Mas ele não fez. Não quis, não entrou, respeitou a ordem eclesiástica de sua época, se colocou no seu lugar. Sabia que o que o pai tinha para ele era superior às posições religiosas. Muito mais do que um título religioso. Estava em Jesus o desejo de agradar o pai, de fazer o que o pai queria. Para ele, posição boa é aquela posição em que o sujeito se coloca no centro da vontade de Deus. Não tem lugar melhor para se estar. Eu poderia chamar de céu. Quer conhecer o céu? Se coloque no centro da vontade de Deus. Quer ter uma vida esplêndida, maravilhosa? Quer ser um abençoado 24 horas por dia? Diga para Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Oh, glória a Deus! Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, nós encontramos essa vontade de Deus para nós. E dentro da vontade de Deus, nós somos, aí sim, muito felizes, abençoados. É nesse sentido que as bem-aventuranças vêm colocando o ser em primeiro lugar. Veja que Jesus não está dizendo para nós desenvolver uma certa pobreza de espírito. Ele está dizendo para que nós sejamos humildes, para que nós sejamos pobres no espírito. Ele também diz: são bem-aventurados que choram, os que têm a capacidade de se emocionar, de expressar seus sentimentos, de derramar lágrimas. Ora, quão ímpio é o ser que, passando pelas calamidades da terra, não se compadece do pobre, não se compadece dos que choram, dos que sofrem, dos enfermos, dos abandonados, dos excluídos. Mas que grandeza tem o ser que chora com os que choram, que sofre com os que sofrem, que se encurvam para levantar do chão os que estão caídos. Que grandeza tem o ser que compreende os diferentes, que não se enjaula na gaiola religiosa, preconceituosamente, olhando para o outro ser que é diferente dele, que tem escolhas diferentes, que tem opções diferentes. Que grandeza tem o ser que é de todos, porque imita a Deus. O ser que sabe chorar, o ser que não se orgulha de não chorar, mas aquele ser que, que sabe chorar, que tem a capacidade de chorar. Lembro-me que uma vez em Joinville fui visitar um casal, e quando eu estava tratando do assunto do casal, estavam os dois para se separar, me chamaram, disseram: nós queremos falar com o irmão, porque é a última vez que nós vamos nos ver os três aqui, já decidimos, vamos nos separar. E quando eles falavam que não tinha mais jeito, que estavam se separando, eu olhei a criancinha deles ali brincando, sem ter noção de nada do que estava acontecendo entre os pais. Eu comecei a chorar. Eu não me contive, doeu o meu coração, me comoveu, e os dois ficaram olhando para mim, e de repente eu olhei, os dois estavam abraçados, e me abraçaram também.
E eles disseram: nunca ninguém chorou com a gente. Nunca ninguém nos visitou para chorar conosco. Algo bom de Deus aconteceu naquele dia. Energias poderosas. O pentecostal vai dizer: o cheio do Espírito Santo. Eu gosto de falar energias poderosas. Graça divina entrou naquela casa. Não se separaram. Continuaram juntos. Sabe o que aconteceu? Ele foi se formando em Cristo, foi aprendendo cada dia mais. A última vez que o vi, ele é obreiro na Igreja Assembleia de Deus de Joinville. Porque quando choramos com os que choram, nós revelamos grandeza espiritual. É lamentável que muita gente, muitos líderes hoje não choram mais. Não choram nem na presença de Deus. Não se emocionam mais com as calamidades, com as necessidades. Eu hoje estava assistindo a reportagens lá da Ucrânia, e em um dado momento meus olhos derramaram lágrimas, enquanto via mães não podendo mais carregar a mala e a filhinha. A dor, o sofrimento da humanidade, se não nos comove, então nós não devemos nunca dizer que somos cristãos. Porque um cristão chora, o mestre dos cristãos chorou. A Bíblia diz: Jesus chorou. Então é abençoados que choram, os que sentem a vida, os que são sensíveis para com as necessidades dos outros, os que choram às vezes com indignação de ver a injustiça, os que se sensibilizam pelas misérias humanas, pelas calamidades dos homens. Princípio de aprofundamento na consciência crística: o nosso ser precisa ser diferente. Nós não podemos em Cristo continuar sendo o que todo mundo é. Não tem aquela frase: todo mundo faz, todo mundo está indo, todo mundo realiza, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Nós não somos todo mundo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos compromissados com o ser mais grandioso que existe, o Criador de todas as coisas. Oh, aleluia! Nós precisamos entender isso. Nós estamos compromissados. Nós nos imiscuímos com Ele. Nós nos misturamos. Uma química nova tem movido a nossa vida. É a presença do Espírito de Deus em nós. Oh, glória a Deus! Então o nosso ser tem que ser diferente. Se não é, então ainda tem que nascer de novo. Terceiro grau da consciência crística. É preciso nascer de novo. Então, as bem-aventuranças tratam do ser. Eu não vou fazer uma a uma, senão nós vamos ficar aqui. Entendeu? Mas só vou ler. Os que têm sede e fome de justiça são abençoados, são bem-aventurados. Os mansos são bem-aventurados. Os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Tem irmão que vem e diz: irmão Adilson, eu não sei, quanto mais eu quero me dedicar para Deus, mais parece que vem coisa para mim. Eu digo: mas é assim mesmo. É assim mesmo. As trevas odeiam a luz. Os maus odeiam os bons. Os injustos, eles odeiam a justiça. Você chega em um lugar, você vai ser justo, e ali está cheio de injusto, eles ficam apavorados com a tua presença. Você vai trabalhar numa empresa, tem ladrões roubando da empresa, e você entra e vai ser o conferente das coisas. Você é uma pedra no caminho deles.
Você é um espinho nos seus olhos. Você é labaredas de fogo sobre a cabeça deles. Mas é abençoado os que têm sede e fome de justiça. Os que não conseguem viver sem a justiça. São abençoados também aqueles que suportam, então, a calúnia, a difamação. Eu fico preocupado quando eu vejo um cristão: ai, irmão, estão falando mal de mim, eu não venho mais aqui. Eu digo: ih, que cara infrutífero. Que sujeito mais mimimi. Entendeu? Irmão, já disseram que eu roubo, já disseram que eu tenho carro porque eu ganho daqui. Eles não vêm aqui, não sabem que eu não faço nem coleta aqui. Entendeu? Mas eu comprei carro porque roubei daqui, não sei como. Entendeu? Já disseram que eu só toco isso aqui porque a minha vida é feita do que os irmãos dão aqui. Eles nem sabem que eu digo para os irmãos não dá nada. É tudo ao inverso, entendeu? É um processo invertido. Ei, eu sou abençoado. Aleluia, pode acreditar, eu sou um homem abençoado. Vocês podem ter certeza disso. Quando vocês andarem por aí, pode dizer: olha, eu conheço um homem abençoado. Eu sou abençoado. Essa é a grande verdade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar essas coisas. Churu foi meu vizinho muito tempo. E somos amigos muitos anos. Ele sabe, mudei algum dia, Churu? Deixei de ser o que sou. Não. E vários outros que estão aqui. Há uma nuvem de testemunhas para testificar que eu vivo para Jesus. Mas as pessoas não tendo o que fazer, pessoas que não nos conhecem, né, Guedes? Que não vêm aqui, que não sabem nada. Entende? Mas caluniam, falam mal, porque nós somos uma pedra no sapato deles. Entendeu? Um espinho nas suas ambições. Porque não temos o Evangelho como causa de lucro, ainda que seja o Evangelho uma grande causa de lucro. Mas nós olhamos o Evangelho em sua lucratividade dentro da nossa espiritualidade. O Evangelho me dá como lucro a salvação da minha alma. Louvado seja Deus. Mas não é fonte para cobiçar o que os irmãos têm. Não é fonte para querer dos irmãos nada. Não é fonte para me aproveitar da bondade dos nossos irmãos. Não! O Evangelho é uma fonte de sabedoria, de graça, de poder de Deus, para nós batalharmos na vida e vencermos pela fé. Nós não temos o Evangelho como causa de lucratividade financeira, nem esperamos que o Evangelho nos faça uma casa nova, um carro novo, ou que nos dê roupa de grife. Não! Não! O Evangelho, ele é lucro para o meu ser. Ele inunda o meu ser da graça, da bondade do Senhor. E se nós pregamos o Evangelho, é que o Evangelho é tão grande, que não cabe em nós. Então a gente precisa derramar o Evangelho para os outros. E o desejo de quem tem o Evangelho da verdade é que todos os outros, todos vocês, sejam inundados por ele também. Como disse Jesus no poço de Jacó para a samaritana, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu der para ele vai tomar um gole, e esse gole se fará no que bebe uma fonte. Agora imagina, você toma um gole de uma água, e a água se transforma numa fonte dentro de você. O que acontece? Não aguenta lá dentro, você é obrigado a botar para fora. Você é obrigada, vai jorrar, não para mais, e você tem que falar do Evangelho. Oh, glória a Deus! Seria esse o impacto que levou
Paulo, apóstolo de Jesus, a dizer: se eu prego o Evangelho, não tenho do que me orgulhar, porque me é imposta essa obrigação. O Evangelho sai de mim, ele me inunda e ele se derrama a partir de mim. Louvado seja Deus. É isso que Jesus quis dizer: o que bebe do Evangelho não consegue ficar só para si. Não, quanto mais vai crescendo nele o Evangelho, e é uma fonte, vai jorrando para todo mundo, se derrama para todo mundo. Não precisa pagar. Um dia fui convidado para pregar em Londrina, o pastor disse, o pastor Wilson, Cláudio sabe quem é, e ele disse: quanto é que o irmão cobra para vir pregar aqui? E eu sorri, eu disse: eu ainda não me desviei da verdade. Ele disse: não, mas digno é o obreiro do seu salário. Eu disse: ah, sim, todos os trabalhadores são dignos do seu salário. Obreiro não é pastor não, viu, irmão? A palavra obreiro está falando de todos os trabalhadores. O pedreiro é digno do seu salário, a faxineira é digna do seu salário, a que lava roupa é digna do seu salário, todo mundo. O médico, o advogado, todas as profissões, o cabeleireiro, todos são dignos do salário. Todo aquele que trabalha é digno do seu salário. Obreiro é o que faz a obra, é o que trabalha a obra. Pode ser casa, pode ser roupa, pode ser o que for. Entende? É isso aí. É digno do seu salário. Eu disse: pastor Wilson, para pregar o Evangelho eu pago. Se vocês quiserem me ouvir, não precisa pagar nada. Eu vou aí e eu pago. Pago a minha viagem, pago o hotel, pago a minha comida, pago tudo para poder pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão glorioso, que eu não preciso ganhar para pregar o Evangelho. Entendeu? Eu sou feliz, eu sou abençoado. Então, primeira causa aqui, ser. O nosso ser é mais importante do que o fazer, do que o ter. Você entende? A maioria das pessoas tem se perdido. E como que elas se perdem? Porque elas acham que tem que ser legalista e fazer as coisas para Deus. A maioria das pessoas acham que tem que fazer sacrifício, desde lá do princípio. Tem que fazer um sacrifício, se eu não fizer um sacrifício, Deus não me recebe. Tem que evangelizar, tem que evangelizar. Eles não entendem que a evangelização é algo do ser. Acabei de falar. O Evangelho chega em mim, o Evangelho é bom e não se contém em mim. Ele se agiganta em mim. Ele domina tudo em mim. E daqui a pouco eu estou falando de Jesus para os outros, porque não dá para aguentar Jesus só para mim. Quer perder Jesus, tenta aguentar ele só para ti. Se torna egoísta para ver se você fica com ele. Entendeu? Só, Cristo para mim, Cristo para mim. Daqui a pouco tu está só abraçando tu mesmo. Não tem mais Cristo. Virou egoísta. Não, Cristo, ele se expande em nós. Ora, cuide do seu ser. Porque o seu ser é que importa para Deus. Tem algo dentro do contexto que nós vamos tratar aqui da matemática divina. Deus, ele tem a sua própria matemática. Como nós administramos com matemática, e Deus tem a sua matemática. Deus faz contas, Deus faz projetos, Deus tem medidas. Você sabia disso? Tem uma matemática que Deus se utiliza dela. A matemática divina está muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas em alguns pedacinhos ele ensina algumas equações para nós dentro do Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha. A matemática divina, ela se posiciona diante de nós quando diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Só que na matemática divina, as coisas nunca são menores, elas são sempre para maiores. Deus trabalha com grandezas. Você semeia uma sementinha e você colhe uma espiga com muitas sementes.
dezenas e centenas. Olha só, você semeia uma sementinha de laranja, e na matemática divina aquilo vai, cresce, daqui a pouco você tem muitas laranjas de uma sementinha. Então nós precisamos cuidar com o que semeamos. Porque dentro do conceito espiritual, tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Por isso eu coloquei aqui, cuide-se. Porque se houver mal em nós, e o nosso ser for maldoso, então as sementes que nós vamos espalhar são sementes de maldade, ou de malignidade. E se nós semeamos malignidade, maldade, nós vamos colher maldade. E se Deus trabalha com grandezas, sempre há maior. Então, eu falo uma coisinha de ti, e vão falar muitas coisas de mim. Eu faço uma coisinha ruim para você, e eu vou receber muitas coisas ruins. Eu já ouvi pessoas que, julgando a si mesmas, disseram para mim: eu não sei o que está acontecendo, eu só faço coisa boa. Porque nós somos imediatistas, o imediato é agora. Entende? Eu olho para mim agora e só, não faço nada de ruim. Se eu não sei o que está acontecendo, eu estou colhendo um monte, está vindo um monte de coisa ruim, olha, eu estou com um azarão. Tem gente que já falou assim para mim. Mas eu só faço bem. Eu disse, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Tu é um anjinho, né? Viesse lá do reino celestial, é isso? Não, Adilson, não é assim também. Eu digo, tá, nunca falasse de ninguém, né? Não, eu já falei. Tu sempre fez tudo bem certinho, assim, tudo, né? Eu disse, não, eu disse, fala um pouquinho de ti aí. Aí começa a vir. A gente... Tu tem razão, a gente, meu Deus, a gente não. Não, ele não diz a gente, nós. Nós somos. Ei. Tu já está fazendo outro mal, ó. Tu já está falando mal de mim, cara. Assume que é tu. Quem fez isso aí é tu, não é eu não fiz isso aí. Entendeu? A gente bota tudo no coletivo, porque a gente mede os outros pela gente. Normalmente eu meço você por mim. Deus é tão perfeito que Ele criou uma medida. E Ele estabeleceu no Sermão da Montanha essa medida. Ele pegou e disse, vou dar a trena para vocês mesmos medir a entrada de vocês. É vocês que vão fazer o cálculo da entrada de vocês. Tá, Senhor, dá aí depressa. Agora sim, agora ficou bom. Eu vou entrar pelo que eu vou medir, eu já sei o meu tamanho, eu sei tudo sobre mim, eu vou medir. Ele disse, não, mas é assim. O que tu medir para os outros é a medida que tu vai ter que passar. Olha a matemática divina. Os outros não vão passar pelo que tu mede deles. É tu que passas pelo que tu mediu os outros. Então, para Benta ir lá para o céu, ela tem que andar nesse caminho estreitinho assim, 30 centímetros. 30 centímetros para a Benta entrar no céu. A Benta pode ficar toda tranquila. A medida é para mim. Agora imagina, eu barrigudinho do jeito que eu sou. Entende? Gordinho. Como é que eu vou passar em 30 centímetros? Mas Jesus disse, com a medida que tu medir, vão medir você. Tudo que você mede para os outros está guardado para você. Olha que coisa extraordinária é a matemática de Deus. Então, cuide do seu ser. Cuide do seu ser. É bom não medir nada.
É bom não julgar ninguém. É bom não querer que ninguém morra. É bom não odiar. Porque todas essas coisas vêm para nós. Tudo que eu te desejo é uma sementinha. As intenções e motivações do meu coração estão pesadas diante de Deus e são empacotadas para eu semear na vida. E tudo que eu te desejo não vai para ti, não. Vem para mim. Vem para mim. Aí tem gente toda torta de tanto sofrimento, tá igual a mulher encurvada, tá? Tá anda só para baixo, tá arrebentado. E sabe o que diz? Não, é a minha mãe, é a minha sogra, não é o meu filho, é a minha avó, é a minha tia, não é o meu marido, é a minha mulher, é não sei o que, bota sempre a culpa pro outro. Ninguém consegue arcar o espírito do abençoado. Ninguém consegue envergar o espírito do abençoado. O abençoado, ele se enverga, mas ninguém enverga ele. O abençoado estará firme nos dias bons e nos dias maus. Essa é a doutrina de Jesus no Sermão da Montanha. Você sabia disso? O abençoado estará firme, não importa as circunstâncias. Ele estará firme. Mas, irmão, Adilson, tu não dissesse que o abençoado chora? Chora, mas fica firme. Tu não dissesse que vem as coisas para o bom e para o ruim? Vem, mas o bom prevalecerá. Quem é do bem, prevalecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda isso, porque se nós aprendermos isso, nós vamos sair por aí semeando o bem. Nós vamos cuidar mais da nossa língua, nós vamos cuidar mais dos nossos passos, nós vamos cuidar mais dos nossos dedos, que às vezes fica assim, entendeu? Tem gente que não precisa de arma não, ele sai matando os outros com os dedos. Tira a fama, né? Difama o seu irmão, calunia, faz tanta coisa errada, né? E tem gente que tritura o outro com um olhar, né? Com um olhar de malignidade, entendeu? Os antigos chamavam de olho gordo. Não tem nada de gordo no olho, entendeu? É maldade mesmo, é olho ruim, olho malvado, olho cheio de treva, né? Tem aqueles que cobiçam com seus olhos e chamam, atraem, entende, com seu olhar, malignos. Todos estes serão ceifados, mas o justo estará de pé. Esse prosperará. Cuide do seu ser. Ah, irmão, o que eu faço para ser abençoado? Cuide de ti. Cuide do seu interior. Cuide dos seus pensamentos. Cuide das coisas que passam aí dentro da tua cabeça. Faça escolhas boas. Faça escolhas corretas. Hoje eu falei do Ricardo para aqui. Eu disse que o Ricardo é igual aquela velhinha que até o Satanás era bom. Acho que tu não sabe essa história, né? Sabe? Eu gosto de estar com o Ricardo. Nós estávamos conversando que eu não gosto de estar em alguns ambientes. E tem alguns locais que eu não gosto mais de ir. A gente chega lá e em 3 minutos já se vê que a conversa é toda ruim. Churu é outra pessoa que eu amo estar junto, que nunca vejo ele reclamando de nada também. É só alegria. Ricardo, a gente se assenta perto dele. Ô Ricardo, vai chover. Coisa boa. Coisa boa. Ricardo, o sol está quente. Meu Deus, que sol lindo, que maravilhoso. É verão, Adilson, é verão. Entende? Bolsonaro não vale nada, Ricardo. Não, ele está fazendo um bom governo, ele está se esforçando, é que não deixa o homem trabalhar. E o Lula não presta, porque tu acha que ele é Lula, né?
O Lula não perde. Não, o Lula foi bom nisso, naquilo, naquele outro. Meu Deus do céu. O Ricardo tem alguma coisa ruim? Dizendo, não, só Jesus que é muito bom. Você entendeu? Não é inveja. Peço a Deus que me faça assim. Me dê porção dobrada desse teu espírito. Né? Então é maravilhoso. É assim que tem que ser. A gente precisa trabalhar o nosso ser para sermos bem-aventurados ou abençoados. Porque Jesus não está dizendo aqui, vou ensinar vocês a ser manso, eu vou ensinar vocês a ser isso. Ele não tá, nesse texto ele não está dizendo. Ele está dizendo que quem é manso é abençoado, que quem é humilde é abençoado. Ele está dizendo que a pessoa que é isso, a maioria lê isso aqui, não percebe, passa por cima, é bem-aventurado, é bem-aventurado, os misericordiosos são bem-aventurados. Mas você é misericordioso? Você é pacificador? Você é isso aí? Porque ele diz que esse é abençoado. Se eu me enquadro dentro dessa condição, eu sou abençoado. Bom, logo em seguida, capítulos 11, ou melhor, versículos 11 a 13, não vai dar para acompanhar, porque tem um resumo aqui. Nas suas primeiras palavras, Jesus deixa muito claro que os perseguidos, assim como foram os profetas durante 4.000 anos do Antigo Testamento, os profetas de Deus foram muito perseguidos, porque algumas pessoas pensam que servir a Deus vai fazer que todo mundo goste da gente. Não entenderam que a gente vive em um mundo tenebroso, onde o mal está presente. Existem pessoas boas e pessoas más. É os dois lados. Tem os que dão vazão para o bem em si e os que dão vazão para o mal em si. Então, nós precisamos entender isso. Aí ele diz, olha, assim como perseguiram os profetas e todos aqueles que atuaram na antiga aliança, no Antigo Testamento, durante 4.000 anos, vão perseguir vocês se vocês quiserem seguir a minha doutrina. Então, assim, eu venho aqui, ensino, e digo, olha, irmãos, o caminho é aqui, é assim. Aí o irmão sai daqui, vai lá, fala com outro pastor. Aí o outro pastor diz, não, ele pega dízimo. Olha o que eles falam, a primeira pergunta que eles fazem. Ele pega dízimo? Não, lá ele não cobra dízimo. Então vigia. Não é de Deus esse homem. Sem vergonha. Não fala a verdade para o povo, porque ele está interessado no dízimo. Entendeu? Ele tem, eles chamam, tem doutrina. Ele tem doutrina? Como se não tivesse, né? Porque doutrina para eles tem uma interpretação errada. Por exemplo, aqui tem doutrina. Agora eu vou perguntar para vocês, sim ou não? Então aqui tem doutrina. Doutrina é ensino. Mas você sabe qual é a interpretação de doutrina para eles? Proibições, dogmas, legalismo religioso. Não pode cortar o cabelo, não pode ir na praia, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Não pode tomar uma cervejinha, não pode beber um cálice de vinho, não pode ver jogo de futebol, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Doutrina para eles é isso. Entendeu? Doutrina é isso. Mas eles podem roubar o dinheiro do pobre, eles podem adulterar e trair a mulher, eles podem viver na prostituição, eles podem pegar dinheiro da igreja e ir para a casa de meretrício, entende? Gastar o dinheiro dos irmãos. Aí eles podem. Sabe o que Jesus disse que eles são? Raça de víboras, cães raivosos. Foi Jesus que disse. Eles deixam a verdade de Jesus de lado
e inventam doutrinas e dogmas humanos para que confundir as pessoas. E aí fazem uma lavagem cerebral na pessoa. E os irmãozinhos ficam com medo de viver a vida. Tem medo daqui, tem medo daquele outro, tem medo disso, tem medo daquele... entende? Aí cria um satanás, faz um desenho de um satanás lá, com um chifre, rabo comprido, entende? Bota uma sunga no bicho lá, entende? E largam eles, ele vai te chifrar. E nós aqui damos risada. Mas os irmãozinhos ficam com medo. Ficam com medo. Eles estão lá, eles têm medo daquilo ali. Eles ficam apavorados. Você entende? Aí quando nós vamos ensinar a verdade, e nós desmistificamos, e nós rasgamos os desenhos deles, e apresentamos a verdade, aquela que Jesus disse que conhecendo ela, ela liberta. Aí eles ficam com raiva da gente. Então Jesus disse: vão perseguir vocês. E quando perseguirem, não é que vocês deixaram de ser abençoados. É que vocês estão muito abençoados. Como é que é, Jesus? Se a gente é muito abençoado, a gente é perseguido. Ele disse: exatamente. Quanto mais vocês forem iluminados, mais vocês vão iluminar. E quanto mais vocês iluminar, mais os filhos das trevas vão correr de vocês. E correndo de vocês, se afastando de vocês, eles vão caluniando, maldizendo, difamando, fazendo tudo que não deve, para atrapalhar o caminho de vocês. Mas alegrem-se, disse Jesus. Leia aí, leia em casa depois. Alegrem-se, exultai, alegrai-vos, porque então vocês estão iguais aos profetas do Antigo Testamento. Porque fizeram com eles, agora estão fazendo com vocês. Como me perseguiram, assim vão perseguir vocês. Se isso estiver acontecendo, então vocês pulem, dancem, cantem, porque vocês estão agradando a Deus. Quando você desagrada os filhos das trevas, você está agradando a Deus. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, Jesus continua: eu não vim destruir a Bíblia, a lei, a Torá. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu vim fazer tudo que a Torá manda fazer. Mas eu não vim dar satisfação para a criação de filosofias vãs de homens que não têm o que fazer e que querem dominar outros homens. Então, você vai ver Jesus cumprindo tudo que a Torá diz, mas passando de atropelando por cima de tudo que os sacerdotes israelenses tinham inventado. Eles criaram dogmas de tudo quanto é jeito, lei, não podia isso, não podia aquilo, não toca ali, se está com fome, pegou um pão sem lavar a mão, está amaldiçoado. Jesus nem deu bola para eles. A lei dizia que era para tirar um dia de descanso, o sabate, que aqui para nós, no calendário greco-romano, gregoriano aliás, vem e fica sendo sábado. Entende? Temos um dia de sábado, e o sabá não tem nada a ver com o dia de sábado. O dia de sábado é o dia de sábado, e o sabá é um dia de descanso, que você pode fazer a cada 6 dias trabalhados. Você pode começar a trabalhar na terça, descansar lá, na outra, segunda. É isso? Então, você não tem nada a ver, é um dia de descanso. Mas aí você não tem, no sábado, para fazer toda a nação, fazendo um dia só, botaram um dia de descanso num único dia. Está certo, para não ter dificuldade de relacionamento, botaram num dia só. Mas aí,
quebravam o sábado para defender um boi, quebravam o sábado para socorrer uma ovelha, e Deus nunca levou isso em conta, porque Deus quer mais que faça o bem mesmo. Eu não quebro o sábado porque estou fazendo bem, entendeu? E faziam, quando era dos interesses dos sacerdotes, podia. Quando não era do interesse deles, então não podia, era pecado. Aí ficaram contra Jesus, porque Jesus curou um homem no sábado. Jesus curou um homem no sábado. Ora, amados, ele disse: eu vim cumprir a Torá. Eu não vim desfazer a Torá. Eu não vim desfazer a Bíblia. Eu não vim deixar de anular as palavras dos profetas, as palavras de Moisés. Ele disse: não, eu vim fazer como ele diz. Só que eu não vim na letra que mata. Eu vim entender o espírito da coisa para viver o espírito, porque o espírito vivifica. O espírito é que dá sentido às coisas. Ora, ele estava mostrando que todas aquelas coisas, a Torá, os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, tudo que tinha ali, no conjunto de Bíblia do Antigo Testamento, que até então não tinha o Novo, tudo aquilo que tinha ali, servia para testificar dele. Eram figuras dele. Ele disse: ó, na verdade vocês não entenderam nada que leram. Nós estamos falando dos sacerdotes. Ele disse: vocês sacerdotes, vocês não entenderam nada. Veja que foi um desses sacerdotes, doutores da lei, que foi conversar com ele, e quando ele fala do novo nascimento, o cara pergunta para ele: então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Como que eu, já velho, vou entrar lá dentro da minha mãe? Ele disse: ô seu idiota, tu és um mestre em Israel e és tão tapado que não entendes do que eu estou falando? Olha só, tem gente que pensa que Jesus era todo bonzinho assim, né? Jesus era firme. Ele botou gente para correr, ele encarou multidões, ele fez soldado valente cair. E tem gente que pensa que ele é todo assim, né? Ô, eu não sei, parece que tem hora que fala, tá brabo, mas eu estou brabo mesmo. Na hora que eu estou bravo, porque eu vejo tanta coisa errada, que a gente fica ruim, entendeu? Quer ver quando tu ensina? Não tem assim quando o pai diz: meu filho, não faz assim. Meu filho, assim não deve ser feito. Meu filho, isso vai te prejudicar. Tu entendeu, meu filho? Entendi, pai, eu entendi. Pode deixar. Daqui a pouco está ele fazendo igual. Davi que o diga. Jesus também se indignava com algumas coisas, só que ele não agia na ira, certo? Ele agia na mansidão, é diferente. Não deixa a ira produzir os seus efeitos. Ele diz que até um iode, a menor letrinha, falava dele. Neste momento, ele encara o sistema religioso de sua época, e olha o que ele diz para nós, para os seus discípulos: se o vosso caráter, se a vossa justiça, você vai ler aí, se o vosso caráter não for melhor que o dos crentes evangélicos, católicos e religiosos. Como assim, meu Deus? Ele disse isso, não está escrito. Tá, só que está com outro termo. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Quem eram os fariseus? Os crentes. Quem eram os escribas? Os religiosos e anotadores da Bíblia. Entendeu? Quem eram os saduceus? Os espíritas da época. Eles criam em reencarnação. Verdade? Entendeu? Os fariseus criam na ressurreição e os saduceus criam na reencarnação. E aí vai. E ainda tinha os zelotes.
e outros tantos que tinham lá. Então, trazendo, atualizando a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, é o equivalente a ele dizer: se a vossa justiça ou o vosso caráter não for melhor que o dos crentes, evangélicos, católicos e religiosos, não vão entrar no reino. Porque não é o religioso, não é o católico, não é o evangélico, não é o crente que vai para o reino. Não é. Quem é que entra para o reino? Quem é que entra para o reino? Os justos. Quem são os justos? Os que fazem o bem. Entendeu? Será que você consegue entender? Você aprendeu diferente, mas eu estou dizendo aqui, isso vai para as mídias, eu vou levar pedrada de tudo quanto é canto, não faz mal. A verdade é a verdade. Será que você entende que tem gente que nunca pisou dentro de uma igreja? E ele vai estar lá? Ou você não entende? Nossos irmãos indígenas, lá de tribos remotas na Amazônia, que nunca tiveram o que você tem aqui, você não entende que lá na consciência dele está o bem e o mal? E que ao escolher o bem, ele escolhe Jesus, a luz de Deus? Nós não temos nós não temos o hábito de trabalhar nomes. Yahshua, a salvação do Senhor. O Senhor é minha salvação. Quando ele escolhe o bem, ele escolhe o Senhor é minha salvação. Será que você entende? Será que você entende que por esse planeta afora tem uma porção de gente que, dentro do conceito religioso de julgamentos, em que Jesus diz que não é para julgar, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Será que você entende que pessoas que não fazem parte do nosso convívio, que não têm nossa cultura, que não têm nenhum conhecimento das Escrituras como nós temos, louvado seja Deus pelo conhecimento que adquirimos, mas aqueles que não conhecem, têm a testificação da consciência, acusando-os do que é bem e o que é mal. E não tem uma intenção, não tem uma motivação, não tem um pensamento que não seja pesado na consciência. Já conversei com pessoas, eu não queria fazer. E eu olho bem sério para eles: tu queria. Pode, estás me julgando. Eu digo: não, é que tu fez. Você só fez porque queria fazer. Agora diga você para mim, antes de você fazer, aí dentro de você, não tinha uma testificação negativa? Não faz. Não faz. Te acalma. Não tinha uma vozinha dentro de ti? Eu disse: isso tinha mesmo. Eu disse: pois é, era a voz de Deus, rapaz. Era a voz de Deus, te conscientizando que esse caminho era ruim, que esse caminho não vai te trazer bem, que esse caminho não vai te tornar um abençoado. Eu digo: mas qual é o problema? Nós vivemos tão insensíveis que nós não paramos para atender a consciência. A gente vive tão cheio de cascas e véus, entende? E de revestimentos de matéria. Nós estamos tão materialistas, tão entregues às conquistas, ao ter, que nós adoecemos o ser e nós botamos um abafador na voz da consciência e já não andamos mais conscientes. Como aqui já foi falado várias vezes, sendo o primeiro a se pronunciar com essa frase, o nosso irmão Emiliano, a maioria anda no piloto automático.
Acorda, levanta, lava o rosto, sai, se arruma, toma banho lá, se arruma, alguns nem tomam banho, já nem dá mais tempo, e bota a roupa, e trabalho, e aí sai correndo, come mal, come correndo, entendeu? Ou é um lanche, os que vêm em casa vêm numa correria, tá? Tudo rápido, e volta correndo para o trabalho. É uma canseira, a alma está cansada, o corpo está cansado, o espírito está cansado, e abafa tudo, a voz da consciência ecoa o dia todo, mas quem que ouve? Não dá tempo de ouvir, são muitas vozes, muitos sons, muitos afazeres, muitas preocupações, muitas coisas estão se perdendo e adoecendo. Eu ouço a voz de Jesus. Eu ouço a voz de Jesus. Vem, filho. Vem a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado. Eu te aliviarei. Vem andar comigo, filho, filha. Vem andar comigo, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tu vais achar descanso para a tua alma. Oh, glória a Deus! Papai do céu quer salvar seus filhos de si mesmo, não do si dele, de nós mesmos. Papai do céu quer nos libertar de nós. O grande demônio, destruidor de vidas, somos nós em nosso egoísmo. Deus quer nos livrar de nós mesmos. Deus nos chama para junto dele. Deus nos quer ouvindo a sua palavra, fazendo a sua vontade, porque aí está a cura. Aí está a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar mais essa noite. Dá para o grau de número 6. Dá para nós falar talvez uns 3 domingos a fim. Bota aí, 6º grau, parte 1. Tem muito mais coisa para falar aqui. Tem muito mais coisa para nós aprendermos. Você não se sente insensível? Você não se vê com muitas camadas? Eu percebo que alguns de nós está sobrecarregado. Mas Papai do céu quer dar jeito nisso. Ouça a voz do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Aceita os conselhos deste que te ama profundamente. Rios de graça e de amor fluem do trono do Senhor. Rios de favores, rios de amor, de misericórdia, de vida para você, correm do trono de Deus. Oh, glória a Deus! Suas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Você é morada de Deus. As correntes do rio de Deus devem alegrar você, devem refrigerar a sua alma, devem mudar o seu ser, devem aliviar você. Oh, os rios de Deus vêm para te curar, para te trazer a paz, para te fazer sorrir, para te deixar leve. Essa é a proposta do Senhor para nós. Mas nós precisamos cuidar de nós. Glória a Deus. Não basta saber, é preciso praticar esse evangelho. Não basta ouvir e gostar. Eu já ouvi várias pessoas dizer: ai, bom Adilson, que palavra boa que tu tem. Eu disse: o que tu tem feito com essa palavra?
Você não, para mim, você não me infla se me elogiar, e você não me abate se me criticar. Mas para você essa palavra pode fazer grande diferença. Porque se você aplicar o coração a praticar esse modo de vida, essa proposta de vida, se você aplicar o seu coração e escolher esse bem maior, que é fazer a vontade de Deus, você será transformado, você será mudado. Oh, uma força, a força infinita do Criador virá sobre você. Aleluia! Ainda que você esteja de arrasto, Ele te levantará, Ele te colocará em pé. Oh, glória a Deus! Ainda que as águas rujam e a terra treme, você não terá medo. Louvado seja o nome do Senhor! Ainda que um exército te cerque, na força de Deus, você passará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na força de Deus, você é mais do que vencedor. Entenda isto. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Entenda isso de uma vez por todas. Se desmaterialize. A maioria de nós quer se materializar. Mas a vida que está por vir, ela é desmaterializada. Menos é mais. Se não tivermos tanta ambição, se nos contentarmos com pouco, é menos trabalho, menos correria, menos esforço, menos tribulação, menos canseira, menos fardo, menos tudo. É a matemática divina. Menos tudo. E se temos menos atrapalhos, embaraços, então temos mais tempo, mais relacionamento, mais socialização, mais amigos, mais família, mais intimidade, mais conversações, mais momentos prazerosos, mais momentos alegres, momentos felizes, mais de tudo que é bem. É como se eu ouvisse nessa noite o Senhor falando através da boca de Moisés, seu servo, e dizendo: diante de vós eu tenho posto a vida e a morte. Aconselho-te que escolhas a vida para que vivas. Oh, glória a Deus! A bênção e a maldição. Aconselho-te que escolhas a bênção. Veja que Deus maravilhoso. E é interessante porque a maldição não é que Ele vai nos amaldiçoar. A maldição é a própria escolha nossa pelo que não é bom. Tem gente que fica com medo de Deus lá, olha, Ele vai me amaldiçoar. Não, Ele não vai te amaldiçoar. Veja que no Sermão da Montanha, Jesus disse: abençoai. Abençoai. Vocês são abençoados, abençoai e não amaldiçoai. Ora, aquele que diz para nós não amaldiçoar, não amaldiçoa.
Mas então como é que tem a maldição? A maldição é o resultado das minhas escolhas. Eu escolho o lado ruim e eu fico amaldiçoado. A maldição é a minha saída da bênção. A maldição é a minha falta de vigilância na bênção. Deus está me abençoando, em vez de eu ir me entregando mais para Deus. Sabe o que eu faço? Eu pego a bênção de Deus e compro uma porcaria para me incomodar. Entendeu? Deus está me abençoando e me abençoando, e me abençoou, eu estou abençoado, e como abençoado eu prospero. Mas não é que eu sou abençoado porque eu prospero porque sou abençoado. Deus me abençoa pobrezinho sem nada. Eu e a irmã Gui morávamos numa casinha de 3x6, uma divisória no meio, um lado era a cozinha, outro lado era o quarto. Ali tivemos nossos 2 primeiros filhos, e depois o terceiro veio quando nós já tínhamos uma cozinhazinha e um banheiro. Nessa minha aguinha não tinha nem banheiro. Deus nos abençoou. Oh, que momento, que lar feliz foi o nosso. Aquela meia aguinha vinha gente orar conosco toda sexta-feira à noite. Acho que era sexta, né, Gui? Não lembro, sexta ou quinta, não lembro direito. Era sexta, que nós amanhecíamos. Sexta-feira à noite vinha gente orar lá em casa. Era tão pequenininho que nós tínhamos que botar as cadeiras para cima da mesa, para poder entrar gente debaixo da mesa, que dobrava o joelho debaixo da mesa, três lá debaixo da mesa, os outros lá. As mulheres iam lá para nosso quarto. Quando eu falo de nosso quarto, 3 por 2,5. Entende? E nós orando e buscando ao Senhor, e o Senhor nos dando alegria. E que coisa boa estar na presença de Deus, coisa boa é orar, falar com Deus, aquela intimidade. E tínhamos visões, e tínhamos sonhos, e as visões se cumpriram, e os sonhos se cumpriram. Na bênção do Senhor, nós fomos prosperando, o Senhor foi nos dando sabedoria, nós fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo. Olha que coisa maravilhosa. Acontece que alguns, quando estão na bênção, não vigiam. Aí eles olham a bênção, não oram mais. Aí olham a bênção, não tem mais tempo para ler. É tanta bênção que não dá mais tempo de ler a Bíblia. É então tão abençoado que não dá mais tempo para vir congregar, porque estão na bênção. Não sou eu que reclamo. O profeta lá no Antigo Testamento reclamou da nação de Israel e disse: olha, vocês fizeram para vocês casa de campo e casa de centro de cidade. Vocês fizeram casa de praia e construíram casa nos grandes centros de Israel. Mas agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão cada um indo para a sua casa de campo e para a sua casa de praia e deixando a minha casa vazia. Você sabe o que é isso? Não vigiaram na bênção. Não vigiaram na bênção. Estão tão abençoados que se esqueceram de Deus. É tanta saúde que para que Deus? É tanta coisa boa que para que buscar a Deus? Por que procurar a Deus? Para que eu quero Deus? Eu estou bem, Deus está me abençoando. Vigia na bênção. Você entende? Não se perca na bênção. Não abandone o teu Deus quando Ele te colocar sentado em cadeiras altas. Nem te esqueças do teu Criador quando ocupares os altos cargos da tua nação, da tua cidade, da tua empresa, do teu estado. Não esqueça do teu Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus dentro de tudo aquilo que tu está possuindo, e não seja possuído pelas coisas que tu possuísse. Vigia. É um cara que agora ele se acha tão bonitão, carro novo, camisa de grife, está até um chato. Xaropão, entendeu? Porque daí já começa a inventar um monte de coisa. Pobre não entra mais na casa dele. Não entra porque ele tem vergonha de apresentar o pobre para os seus amigos. Entendeu? Ignorante.
tolo, louco. Tu nem sabe aonde tu vai parar. Tu não entendeu ainda que Deus ama os humildes e que Ele é o socorro do pobre, que receber o pobre em casa é como receber o próprio Deus. Mas agora o sujeito está tão grande, ele está tão elegante, bonito, bem vestido, bem embarcado, ele já começa até a olhar para outras mulheres. E quando olha para dele, começa a botar defeito, porque ele acha que é muito grande agora. Ele não está vigiando na bênção. A tua ruína virá de repente, e tu serás quebrantado tão depressa, em que não tem cura. Será que você entende isso? Abençoados e abençoadas de Deus, cuidem de vocês. Não precisa cuidar de mais ninguém. Se cada um de nós cuidar de si mesmo, é um grande feito para a nossa vida. Como está escrito, examine-se o ser humano a si mesmo, e assim coma do pãozinho da ceia. Não é? Assim coma da hóstia? Não. E assim coma desse pão. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão da palavra, e beba deste cálice da palavra. Você entende o que é isso? Porque quem não examina-se a si mesmo, come e bebe indignamente. E agora? Irmão, isso era o pão da ceia. Não, irmãos. Quem não examina-se a si mesmo fica aqui pensando assim, ó. A minha sogra devia estar aqui. Isso era para o meu marido. Essa palavra o meu irmão fulano tinha que escutar. Isso é comer indignamente, beber indignamente do cálice do Senhor. Você entende? É quando eu não recebo o Evangelho para mim. É quando eu não absorvo o Evangelho. É quando eu não sorvo o cálice da salvação, o cálice da evangelização. É quando eu acho que tudo que Deus fala é para fulano, para Beltrano, para ciclano. Eu não cuido de mim mesmo. E então eu perco a oportunidade de ser um bem-aventurado. Mas quando eu examino a mim mesmo, então eu bebo deste cálice e eu digo: Deus, obrigado pela tua palavra. Eu sorvo o cálice da tua salvação. O salmista já falava dele. Sorverei o cálice da salvação e comerei o pão da tua verdade. Me alimentarei desse pão da vida e nele nutrirei a minha alma, pois sou um abençoado. Você é uma abençoada do Senhor. Que Deus nos ajude a nos examinar e a comer deste pão e a beber deste cálice. Vamos agradecer ao Senhor?